A paz do Senhor, tudo bem, irmãos? Aqui é o pastor Sérgio Barros e estamos aqui com grande alegria, para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. E desde já eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Osias, que é o superintendente da Escola Dominical, pelo convite, e também ao pastor Álvaro pela confiança, e dizer que realmente é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, mesmo que de forma virtual, para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E ainda mais numa ocasião tão especial como essa, em que comemoramos o Dia dos Pais. É uma alegria muito grande, é um privilégio. E eu queria, desde já começar falando que quando a gente fala a respeito de Dia dos Pais ou de pais, principalmente sobre esse tema, pais, a Bíblia ela tem um farto acervo a respeito desse assunto, a começar do nosso Deus. É o nosso Deus que se revela como um Pai amoroso, como um Pai justo e bom. E a própria mensagem da Bíblia, ela tem um pouco a ver também com essa paternidade, de um Deus que ama seus filhos de forma incondicional, de um Deus que nos acompanha, que cuida de nós, que nos sustenta a todo o tempo, de um Deus que nos ama a tal ponto de ter entregue a sua própria vida por amor de nós em Cristo Jesus. E é justamente sobre esse Deus amoroso, por esse Deus Pai, que eu queria compartilhar com vocês. Queria falar a respeito dessa grande influência que nós, os pais, temos na vida de nossos filhos e de nossa família. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 39, nos versos de 1 a 6. É uma passagem muito conhecida nossa, que fala a respeito da história de José. Acompanhe Gênesis, capítulo 39, versos do 1 ao 6. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, o comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em suas mãos tudo quanto ele empreendia. Assim, José achou graça aos olhos dele e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa e o entregou em suas mãos tudo o que ele tinha. Desde que Potifar pôs José como mordomo em sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que ele tinha, a não ser o pão que ele comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Bem, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler é uma história, como disse, muito conhecida nossa, que fala a respeito da história de José, que foi vendido por seus irmãos para uma caravana que passava de ismaelitas, e ele é levado contra a sua vontade para o Egito. E ali ele é vendido como escravo. Nessa época, José era apenas um adolescente, tinha apenas 17 anos. Mas apesar de José estar na condição de escravo, a palavra do Senhor diz, no texto que acabamos de ler, o Gênesis 39, versículo 2, que José era próspero e Deus era com ele. Veja bem, uma pessoa que é levada contra a sua vontade, é entregue para ser vendido pelos seus próprios irmãos, e a palavra de Deus diz que José estava ali na condição de escravo, e diz que ele era próspero e que Deus era com ele. Isso aí serve já de reflexão para nós, que a prosperidade que muitas vezes é pregada hoje em algumas igrejas, em alguns locais, não é a prosperidade que a gente vê na Bíblia. Um exemplo disso é essa história de José. Prosperidade não é ter muitos bens e um grande patrimônio.
É muito diferente disso. E aí, irmãos, José, ele vai ali para o Egito contra a sua vontade e ele vai para a casa de Potifar, que era o capitão da guarda. Mas José ele não vai ali por acaso. José ele é direcionado pelo próprio Deus para aquele lugar, para a casa de Potifar, porque a palavra de Deus, nós percebemos que Deus ele tinha um propósito na vida de José. E quando José ele é encaminhado para a casa de Potifar, lá em Gênesis 39:4, a palavra de Deus diz que José achou graça aos olhos de Potifar, porque o Senhor era com ele. E aí, irmãos, eu queria falar algumas coisas aqui que nós possamos prestar atenção e tirar algumas lições para nós. Às vezes, isso evidentemente não é uma regra, mas muitas das vezes nós, os pais, transmitimos valores para os nossos filhos. Sempre estamos transmitindo valores. E esses valores, muitas das vezes, são bons valores e às vezes são coisas ruins. Um exemplo disso, não sei se você conhece alguém que teve o avô que era alcoólatra. E aí o pai foi alcoólatra e a pessoa foi alcoólatra, o filho. Outros tiveram um avô que era fumante, e o pai foi fumante, e o filho era fumante. Outros tiveram um avô, um bisavô, que era mulherengo, e aí o pai era assim também, e o filho foi pelo mesmo caminho. Da mesma forma que nós percebemos que coisas ruins, valores ruins, nós acabamos transmitindo para os nossos filhos, mesmo que inconscientemente, bons valores também são transmitidos para os nossos filhos. A gente percebe que parte do que somos e do que fazemos vem da herança de nossos pais. Por isso, irmãos, que muitas das vezes, quando a pessoa não tem um pai presente, elas apresentam algumas dificuldades na vida. Eu, particularmente, eu sou um exemplo disso. Eu fui criado sem a presença do meu pai, só apenas pela minha mãe. É uma pessoa simples, humilde, de pouco estudo, mas que, louvado seja o nome do Senhor, me transmitiu alguns valores. Mas eu sentia algumas carências. Então, assim, apesar de tudo isso, né, de eu ter sido criado longe da presença do meu pai, graças a Deus, eu louvo ao Senhor que hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu rogo diariamente pela vida deles e busco no Senhor ser exemplo para os meus filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, você que está nos assistindo, você que está em casa, né, que é membro da Igreja de Campo Redondo, ou você que está aqui assistindo a essa transmissão online pela internet. Não importa se o teu pai te criou ou não. Como eu disse, o mais importante não é se você foi criado pelo seu pai, se seu pai era um pai presente ou não. O mais importante é que tipo de pai você será para os seus filhos hoje. A história da sua família, ela pode começar em você. Então, fique atento, mude, tente ser moldado pelo Senhor para que você possa ser um pai bom, justo e amoroso. Uma outra observação que eu gostaria de falar é que os nossos filhos, eles aprendem conosco não apenas pelo que nós falamos, mas principalmente pelo que nós fazemos, pelos nossos exemplos. José, ele era filho de Jacó. Jacó, ele foi o homem que a palavra de Deus diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Jacó foi aquele homem que trabalhou durante 14 anos para ter a mulher na qual ele amava, Raquel, a mãe de José. Então, José, ele teve esses bons exemplos. Com certeza, ele conhecia a história de seus pais. E também José teve alguns outros exemplos não tão bons, porque, infelizmente, da mesma sorte que nós transmitimos bons exemplos para os nossos filhos, nós acabamos transmitindo maus exemplos. Mas José, ele não olhava para aquilo que era ruim, ele focava naquilo que era bom. E assim devemos ser nós pais, nós servos e servas do Senhor.
nós devemos focar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, e não nos prendermos nos defeitos, nas falhas, nos desvios de caráter e de qualidade. José, ele preparou, a gente conhece a história, que José ele prepara uma vingança contra seus irmãos. Possivelmente, desde que José foi tirado do Egito com 17 anos, até ele ascender lá no Egito como governador aos 30 anos, e aí até os seus irmãos chegarem lá, que durou mais 9 anos, 7 anos de fartura, e no segundo ano de escassez, os irmãos de José vão até o Egito. Então, possivelmente, José deve ter pensado várias coisas para se vingar dos seus irmãos. E quando ele vê os seus irmãos ali, ele começa a arquitetar um plano. Mas José, ele era filho de Jacó. José ele não podia fugir de todos os valores que ele havia aprendido com seu pai, com sua família. E aí a gente percebe que o pai de José, Jacó, havia lhe transmitido alguns valores preciosos, alguns valores como uma índole, um caráter reto, honesto e valores espirituais também. E por isso José ele não consegue prosseguir com a sua vingança. José ele até tenta, começa a realizar parte da sua vingança, mas no final, irmãos, ele tem um caráter de Cristo, era um homem de Deus. José, ele tinha aprendido algo precioso com seu pai. E quando a gente percebe isso, a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 33, verso do 1 ao 4, e a gente percebe, quando a gente vai para Gênesis 33, do verso 1 ao 4 e o versículo 7, como eu disse, a gente percebe o que diz o texto. Veja bem, Gênesis 33, versículo do 1 ao 4, e depois o versículo 7. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Ele repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Mas ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se em terra 7 vezes, ou seja, se humilhou, até chegar perto do seu irmão. Então, versículo 4, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Versículo 7. Chegaram-se também Léia e seus filhos e se inclinaram. Depois chegaram-se José e Raquel, a sua mãe, e também se inclinaram. Irmãos, nós percebemos aqui que José, esse que estava lá no Egito como governador, ele tinha tido um grande exemplo de seu pai, Jacó, lá no passado, onde nós conhecemos a história de Jacó, que Jacó se une à sua mãe e enganam seu pai, Isaac, e tomam a primogenitura. Na verdade não tomam, né? Jacó compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e ele assume a primogenitura. Então a gente percebe que José, ele estava presente naquele momento. Ele viu a atitude que seu pai teve diante do seu irmão, se humilhando, pedindo perdão, se arrependendo, e a reconciliação que houve entre aqueles 2 irmãos. José, irmãos, ele repete da mesma forma aquilo que ele viu lá atrás, aquele exemplo que o seu pai e o seu irmão e o seu tio deixaram. Então José, ele acaba pondo fim a seu desejo de vingança, e ele se revela para os seus irmãos, e ele chama o seu pai, a sua família vem, e o povo é abençoado através de uma atitude nobre de José, que ele aprendeu através do exemplo de seu pai. E a gente percebe aqui, irmãos, que esses valores que são transmitidos dos pais para os filhos, eles são extremamente importantes. Isaac, ele era o pai de Jacó, também tinha vários defeitos,
mas era um homem de Deus e era filho de Abraão, o pai da fé, aquele homem que foi conhecido como o pai das multidões, aquele por intermédio do qual seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele era de Ur dos Caldeus, ele veio de uma família pagã, mas Deus o chamou e tirou Abraão lá de Harã. E a partir de Abraão e da sua descendência prometida, todos nós fomos abençoados. Ou seja, um pai, Abraão, gerou vários outros pais que influenciaram seus filhos, gerando gerações e gerações de homens e mulheres de Deus. Irmãos, isso é tremendo. E são esses valores que eu e você, pais, homens de Deus, devemos nos preocupar em transmitir para os nossos filhos. Uma das mais infelizes e trágicas características da nossa civilização é a excessiva desobediência dos filhos aos pais. Isso quando os filhos são menores. E a falta de reverência e respeito quando esses filhos chegam à adolescência e à juventude. Infelizmente, isso tem se evidenciado de muitas maneiras, inclusive dentro das nossas igrejas, dentro de nossas famílias. Infelizmente, em muitos casos, os filhos são menos culpados do que nós, os pais, pois a falta de honra aos pais, às vezes ela se deve, em grande parte, justamente a nós, pais, que às vezes nos afastamos do padrão que nos é ensinado nas Escrituras. A modernidade, irmãos, e o mundanismo, eles entraram de uma maneira muito forte na vida das famílias em nossa sociedade. E a igreja não está isenta disso. Nós, crentes, não ficamos de fora. Lamentavelmente, muitos de nós, pais, acham que cumprir apenas suas obrigações, dando uma casa, comida, o que vestir, muitos pais acham que isso é suficiente para dar aos seus filhos. Mas não é. Muitos casos de muitos pais que dão bens, coisas materiais, mas não dão amor, não dão atenção, não tem diálogo, não há compreensão por parte desses pais em relação aos seus filhos. Agir, irmãos, às vezes tipo um policial, né? De moralidade, com todo aquele jeito de moralidade, legalismo, às vezes não adianta. E eu digo isso para você porque eu sei muito bem disso, porque em alguns momentos eu tentei agir dessa forma. Mas, irmãos, nós temos que agir buscando principalmente a direção do Senhor. E com base nisso, nesse princípio que nós falamos, que nós devemos ser exemplo, que nós devemos buscar transmitir para os nossos filhos valores importantes, nós devemos viver aquilo que nós falamos e pregamos, não apenas falar, porque falar é muito fácil, mas viver é a grande dificuldade nossa. Eu queria te deixar aqui com vocês, para a nossa meditação, 4 principais deveres que eu percebo que Deus ele confiou a nós pais. E o primeiro dever de todos, que eu entendo que Deus ele nos legou para que nós pudéssemos transmitir aos nossos filhos, é instrução. Instruir os nossos filhos. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 e 7, o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja bem, olha só o que a palavra de Deus diz. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou seja, Deus ele fala para que nós guardemos em nossos corações, primeiramente, a palavra dele, porque é a partir daí, é a partir de uma vida transformada, de um coração transformado, que nós vamos passar a inculcar, a transmitir esses valores para os nossos filhos. Muitas das vezes nós temos, infelizmente, negligenciado essa tarefa, essa ordem divina
que foi dada para nós, pais. Esse dever, irmãos, é extremamente importante para ser transmitido aos nossos filhos. Deus, ele exige de nós, os pais, e não dos professores da escola bíblica dominical, e não dos professores da escola secular do seu filho, e não das pessoas que estão na igreja, do seu pastor, que eduque seus filhos. Nós, pais, que temos essa responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Essa tarefa também ela deve ser realizada não de maneira esporádica, ou seja, de vez em quando, ocasional, mas ela precisa receber uma atenção constante. Nós devemos verdadeiramente inculcar em nossos filhos, transmitir valores que vêm do alto, para que eles sigam o exemplo de José e de tantos outros homens de Deus que a Bíblia nos ensina que seguiram o exemplo de seus pais. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, para que nós possamos ter em mente e tentar pôr em prática, é sermos exemplo. Boas instruções, irmãos, elas precisam estar acompanhadas de bons exemplos. O ensino, ele proveniente apenas daquilo que a gente fala, ele provavelmente não vai ter uma eficácia tão grande como o ensino proveniente do nosso exemplo, daquilo que a gente vive. Nossos filhos, eles são especialistas em detectar inconsistência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E eles percebem, muitas das vezes, essa hipocrisia em nós. E às vezes a gente fala para os nossos filhos, filho, você tem que falar a verdade, você tem que ser verdadeiro, você não pode mentir. E aí chega aquela pessoa lá na sua casa, bate na sua porta, toca na campainha e você fala assim, vai lá e diz que papai não está, fala que papai não está. Ou seja, que exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos de falarmos a verdade, para que eles sejam verdadeiros, se nós estamos falando uma coisa e vivendo outra. Então, ser exemplo, irmãos, é importantíssimo. Instruir os nossos filhos, sermos exemplo. Nesse aspecto, nós, os pais, precisamos verdadeiramente nos humilhar diante de Deus, buscando todos os dias pela graça e pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos não apenas viver aquilo que nós falamos, mas que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a disciplina. A instrução e o exemplo, eles precisam ser reforçados mediante a correção e a disciplina. Como os irmãos sabem, eu sou militar, vários outros irmãos da igreja também são militares. Então, nas Forças Armadas, no militarismo, quando você comete erros, existem consequências. E às vezes a pessoa comete o erro, porque somos falhos, nós erramos, somos imperfeitos. E aí quando você é chamado para responder por aquele erro, a primeira atitude que é observada é, você reconhece que cometeu um erro? Se você reconhece que cometeu um erro, já é um grande ponto. Ou seja, no militarismo, quando você reconhece, olha, comandante, eu errei. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu sei que eu estou suscetível a ser punido. Se eu for punido, vai ser justo, porque eu cometi um erro. Mas eu quero que o senhor saiba que de hoje em diante eu não vou tornar a cometer mais esse erro. Isso me serviu de lição. Irmãos, nós temos que praticar isso e nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que quando eles erram, existem consequências e que eles efetivamente devem assumir a culpa pelos erros cometidos. Eu aprendi uma frase muito assim que eu tento trazer para a minha vida. Eu aprendi lá em 1991, quando eu ingressei na Marinha. Essa frase diz o seguinte: erros não foram feitos para serem justificados apenas. Os erros foram feitos para serem assumidos. Você errou, você assumiu o erro que você cometeu. Então, irmãos, isso é extremamente importante, e especialmente durante a primeira infância da criança. Nós devemos ensiná-la verdadeiramente as coisas que são certas e que são erradas.
e as consequências do erro. Eles têm que assumir a consequência dos erros dele. As regras, elas devem ser simples, devem ser claras, lógicas e também flexíveis. Esse negócio da gente estabelecer uma regra, não pode, que não pode mudar. Irmãos, a gente tem que entender que circunstâncias mudam e as pessoas também mudam. Então a gente tem que ter uma regra que a gente possa flexibilizá-la para melhor cumprimento daquele objetivo maior. O ensino das Escrituras é claro quanto a esse assunto. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 25, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus diz que essa coisa de rebeldia, né, ela está ligada ao coração da criança, porque nós somos pecadores e nascemos pecadores, mas a vara da disciplina afastará isso dela. E aí, quando a gente fala a respeito de vara da disciplina, muitos acham que a gente está fazendo apologia ao espancamento. Não é isso. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 23, versículos 13 e 14 diz assim: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, como disse, essas passagens bíblicas, elas não estimulam e não nos dão licença para espancar os nossos filhos. Mas os nossos filhos precisam de limite e de disciplina muitas das vezes. E nós, pais, que amamos os nossos filhos, nós devemos também, por amor, discipliná-los. Provérbios 19, versículo 18, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Veja bem, castigar os nossos filhos enquanto há esperança, mas não nos exceder a ponto de levar a alguma coisa mais grave. Não é à toa que a Bíblia está recheada de orientações a respeito desse assunto disciplina. Provérbios 29, 15. A vara da disciplina dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar sua mãe e a seus pais. Então, irmãos, a gente falou aqui de instruir as crianças, os nossos filhos, de sermos exemplos para os nossos filhos, de corrigirmos e disciplinarmos quando necessário os nossos filhos. E o último exemplo, o quarto exemplo que eu gostaria de transmitir, e não menos importante, pelo contrário, eu acho que é um dos principais, ou o principal, é orar por nossos filhos. O último e mais importante dever de nós pais deve ser esse: interceder ao Senhor pela vida de nossos filhos, pelo bem-estar físico e espiritual de nossos filhos. É a intensa súplica a Deus em favor de nossos filhos que muitas das vezes, irmãos, irá livrá-los do mal e do caminho que a gente sabe que não é um caminho que agrada ao Senhor. Sem isso, sem a oração, todos os outros deveres, eles se tornam ineficazes. Então, irmãos, nós devemos buscar no Senhor a sabedoria, a direção, o entendimento para, através da oração, Deus transformar as nossas vidas, para que através de nós, homens, pais transformados, nós possamos verdadeiramente mudar e transformar a vida de nossos filhos. Então, que nós tenhamos em mente que o trono da graça, ele tem que ser fervorosamente buscado. A intercessão, devemos buscar orar ao Senhor, buscando nele a direção para criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que sejamos coroados de sucesso em nossos esforços em educar os nossos filhos para a glória de Deus. A Bíblia, ela nos diz em Jó, no capítulo 1, versículo 5, que Jó, ele chamava os seus filhos e os santificava. Que Jó, ele
levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de seus filhos. Jó era um homem de Deus, assim como nós. Jó era um homem de oração, era um homem extremamente preocupado com a educação dos seus filhos, com o futuro dos seus filhos. Não só um futuro como bons homens aqui na terra, homens de caráter, pessoas de bem, mas principalmente um futuro na presença de Deus, um futuro espiritual para os nossos filhos. Uma atmosfera de oração, ela deve permear a nossa casa, o nosso lar e ser respirada por todos nós que compartilhamos desses princípios da palavra do Senhor. Então, irmãos, que Deus ele derrame da sua graça sobre nós, pais, que nós possamos entender que Deus ele deseja que nós sejamos homens transformados. Deus ele deseja que nós verdadeiramente tenhamos uma vida transformada e que nós possamos dar bons conselhos aos nossos filhos, ensinarmos verdadeiramente o caminho que nossos filhos devem andar. E por fim, eu queria dar mais alguns conselhos para mim, para você, para nós pais, que nós pudéssemos continuar refletindo. Além dos 4 que nós falamos, de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, de sermos exemplos para os nossos filhos, de ensinarmos, de corrigirmos e disciplinarmos os nossos filhos, de nós efetivamente orarmos por nossos filhos, né? E nós temos ainda que reservar um tempo para estarmos juntos com a nossa família. Nós temos que melhorar a comunicação em nossa casa, com nossos filhos. Nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que valorizar a nossa esposa e a nossa família. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas, principalmente, como disse, através do nosso exemplo. E um bom pai sempre vai achar um tempo para estar junto com seus filhos e com a sua família. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele derrame da sua graça sobre a sua vida, e que Deus ele tenha misericórdia de nós, pais, servos do Senhor. Então, eu desejo para você um feliz Dia dos Pais, que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus ele te dê sabedoria, que Deus ele te dê a direção e que nós, pais do Senhor, homens de Deus, possamos ter uma vida abundante em família, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tirou de um tremendal de lama e nos pôs sob a rocha, que é Ele, Cristo, e que Cristo viva em nós, que Cristo viva em mim, em você e em todos nós. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e um feliz Dia dos Pais.